O sangue na camisa branca dele não era seu. E o que ele escondia dentro do casaco naquela madrugada mudaria para sempre o destino de uma família inteira. Esta é a história real de uma traição chocante que aconteceu em 1884, em uma fazenda de café no Brasil. Uma história que você precisa ouvir até o final. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias impactantes e emocionantes como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível. Agora vem comigo que essa história vai te arrepiar. O sangue na camisa branca de Eduardo não era seu. Suas mãos tremiam enquanto escondia o documento amarelado dentro do casaco, olhando nervosamente para a casa grande onde seu pai, o Coronel Tavares, dormia sem saber que em poucas horas tudo mudaria. Naquela madrugada de 1884, na fazenda Santa Cruz, um segredo guardado há 20 anos estava prestes a emergir das sombras, e com ele, uma traição que rasgaria o coração do homem mais respeitado do Vale do Paraíba. Mas voltemos 3 dias atrás, quando tudo começou a desmoronar. A fazenda Santa Cruz não era uma propriedade comum. Enquanto outras fazendas de café da região mantinham seus trabalhadores escravizados em condições desumanas, o Coronel Benedito Tavares era conhecido por algo diferente. Aos 63 anos, alto, de barba grisalha e olhos que carregavam uma tristeza antiga, ele tratava as pessoas que trabalhavam em suas terras com uma dignidade rara para aquela época brutal. Pagava salários discretos, permitia que famílias permanecessem juntas, e não tolerava violência física. Os vizinhos o chamavam de louco, de fraco, de traidor de sua classe. Mas o coronel não se importava. Havia algo em seu passado, um evento que poucos conheciam, que moldara sua consciência para sempre. Entre todas as pessoas que viviam na fazenda, havia uma que ocupava um lugar peculiar: Luísa. Mulher de cerca de 40 anos, pele morena marcada pelo sol, olhos profundos que pareciam guardar segredos do mundo. Ela trabalhava na casa grande desde que chegara à fazenda ainda adolescente. Ao longo dos anos, tornará-se mais que uma trabalhadora, era confidente, conselheira, e a única pessoa que o coronel parecia ouvir verdadeiramente. Muitos sussurravam sobre a natureza dessa relação, mas ninguém ousava questionar abertamente. O que ninguém sabia era que Luísa conhecia o maior segredo do coronel, aquele que explicava sua bondade inexplicável. Eduardo, o filho único do coronel, tinha 28 anos e era tudo que seu pai não era. Bonito de maneira cruel, com olhos claros e frios como gelo, cabelos negros penteados com esmero, ele usava ternos caros e falava com a arrogância de quem nunca conheceu limites. Na frente do pai, representava o filho obediente e preocupado com os negócios da família. Nas sombras, era um homem perigoso, movido por ganância e ressentimento. Odiava a fraqueza do pai, desprezava sua bondade com os escravizados, e planejava secretamente o dia em que herdaria tudo e transformaria aquela fazenda no império lucrativo que, segundo ele, deveria ser. Mas havia algo que Eduardo odiava mais que tudo: a influência de Luísa sobre seu pai. Ele via nela uma ameaça, um obstáculo entre ele e o controle total da fazenda. E na mente distorcida de Eduardo, havia nascido um plano terrível. Um plano que ele começaria a executar naquela semana fatídica, quando seu pai viajaria para a capital para tratar de negócios. Um plano que envolveria homens perigosos, documentos falsificados, e uma transação tão vil que marcaria para sempre o destino daquela família. O que Eduardo não imaginava era que seu pai tinha olhos e ouvidos onde ele menos esperava, e que o segredo que Luísa guardava era justamente o que tornaria sua traição ainda mais monstruosa. A manhã em que o coronel partiu para São Paulo começou com um céu límpido que contrastava com as trevas que se formavam no coração de Eduardo. Mal a carruagem de seu pai desapareceu na estrada empoeirada, o jovem herdeiro já estava em movimento. De uma gaveta trancada em seu quarto, retirou uma correspondência que vinha trocando há meses com homens que operavam à margem da lei, traficantes de pessoas que lucravam com o comércio ilegal de escravos, vendendo-os para regiões remotas onde ninguém fazia perguntas. Eduardo tinha tudo planejado. Há semanas, falsificara documentos que indicavam que Luísa era legalmente sua propriedade,
herdada de um tio fictício. Seu pai nunca mantivera registros formais adequados das pessoas que trabalhavam na fazenda, outro sinal de sua fraqueza administrativa, como Eduardo costumava pensar. Essa negligência burocrática, nascida da bondade, seria agora a arma usada contra o próprio coronel. Os documentos falsos eram perfeitos, carimbos autênticos obtidos através de suborno, assinaturas forjadas por um especialista em falsificação que Eduardo conhecera em suas frequentes visitas às tavernas e casas de jogo da cidade. Naquela tarde, enquanto Luísa trabalhava na casa grande sem saber que seu mundo estava prestes a desabar, Eduardo recebeu 3 homens na casa do feitor, longe dos olhos curiosos. Os visitantes eram figuras sinistras: Severino, um homem baixo e gordo com olhos de porco e um sorriso que nunca alcançava seus olhos; Januário, alto e magro como uma sombra, com cicatrizes que cortavam seu rosto contando histórias de violência; e Damião, o líder, um mulato de 40 e poucos anos que traíra sua própria gente para lucrar com sua miséria, vestindo roupas finas que não conseguiam esconder a podridão de sua alma. Os documentos estão em ordem? Perguntou Damião, examinando os papéis com olhos experientes. Ele conhecia bem o jogo, sabia identificar falsificações, mas aquelas eram impecáveis. Eduardo aprenderá com os melhores. Perfeitos. E o pagamento? Eduardo colocou sobre a mesa uma bolsa pesada de moedas de ouro. Metade agora, metade quando a mercadoria for entregue em Santos. De lá, vocês fazem o que quiserem com ela. Minha única condição é que ela desapareça completamente. Nunca mais pode ser vista nestas terras. O que Eduardo estava planejando era monstruoso mesmo para os padrões brutais da época. Não apenas vender Luísa, mas entregá-la a homens que a levariam para um destino pior que a morte, as fazendas de café do norte, onde escravos eram literalmente trabalhados até morrer, ou pior, os bordéis clandestinos do litoral onde mulheres desapareciam sem deixar rastro. Eduardo sabia exatamente o que estava fazendo. Não era apenas sobre dinheiro, ele receberia 1000 contos de réis, uma fortuna considerável, mas que empalidecia diante da riqueza de sua família. Era sobre poder, sobre eliminar a influência que Luísa exercia sobre seu pai, sobre finalmente começar a moldar a fazenda à sua imagem. Mas havia algo que Eduardo desconhecia, um detalhe crucial que seu ódio cegara. Tomás, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda, um homem de 60 anos que crescerá ali e devotava lealdade absoluta ao coronel, observava tudo de longe. Tomás conhecia cada canto daquela propriedade, cada esconderijo, cada janela que permitia ouvir conversas. E naquela tarde, escondido atrás do barracão de ferramentas, ele ouviu cada palavra da negociação diabólica. Seu coração pesado, Tomás sabia o que precisava fazer, mas havia um problema. O coronel estava a 3 dias de viagem, em São Paulo. Não havia tempo para alcançá-lo antes que os traficantes executassem o plano. Enquanto Eduardo selava o acordo com um aperto de mão que condenava uma vida, Luísa, na casa grande, sentia uma inquietação inexplicável. Algo no ar estava diferente, uma tensão que ela não conseguia nomear mas que fazia seu coração acelerar. Naquela noite, ela sonharia com correntes, com uma carruagem negra, e acordaria em suor frio sem entender por quê. Seus instintos, afiados por anos de sobrevivência, estavam tentando avisá-la do perigo que se aproximava como uma tempestade silenciosa. O segundo dia após a partida do coronel amanheceu com uma névoa densa que cobria a fazenda como um manto fantasmagórico. Eduardo acordou com um sorriso nos lábios. Dentro de 24 horas, Luísa estaria a caminho de seu destino terrível, e ele teria dado o primeiro passo para transformar a fazenda Santa Cruz na máquina de lucro que sempre deveria ter sido. Enquanto se vestia, ensaiava mentalmente a história que contaria ao pai. Luísa havia fugido durante a noite, provavelmente ajudada por abolicionistas. Seu pai ficaria devastado, é claro, mas eventualmente superaria. E Eduardo estaria lá, o filho leal, para consolá-lo e assumir mais responsabilidades. Tomás, por outro lado, não dormira. A noite inteira ele lutara com um dilema moral que rasgava sua alma. Deveria contar a Luísa sobre o perigo iminente, dando-lhe chance de fugir?
Ou deveria tentar algum modo de alertar o coronel, mesmo sabendo que era impossível alcançá-lo a tempo. Ao amanhecer, Tomás tomou uma decisão desesperada. Não podia salvar Luísa sozinho. Eduardo tinha homens armados à sua disposição, e qualquer interferência direta significaria morte certa. Mas havia algo que ele podia fazer: plantar sementes de suspeita, criar atrasos, fazer tudo ao seu alcance para adiar o inevitável até que, milagrosamente, o coronel retornasse. Era um plano frágil, nascido do desespero, mas era tudo o que tinha. Durante o café da manhã, Eduardo anunciou casualmente aos trabalhadores da casa que Luísa seria transferida para trabalhar em outra propriedade da família no dia seguinte. Era uma mentira que serviria de cobertura. Luísa, ao ouvir isso, sentiu um frio na espinha. Não existia outra propriedade da família. Ela sabia disso melhor que ninguém. O coronel confiava-lhe todos os assuntos da fazenda. Mas não disse nada, apenas observou Eduardo com aqueles olhos profundos que pareciam ver através das máscaras que as pessoas usavam. Naquele momento, ela soube: algo terrível estava acontecendo. À tarde, Tomás encontrou uma oportunidade. Aproximou-se de Luísa enquanto ela colhia ervas no jardim da casa grande. Senhora Luísa, ele sussurrou, olhando nervosamente ao redor, não faça perguntas, mas esta noite, fique de olhos abertos. Não beba nada que o jovem senhor lhe ofereça. E se alguém vier buscá-la antes do amanhecer, grite o mais alto que puder. Antes que ela pudesse responder, Tomás já havia desaparecido entre as árvores, deixando Luísa com o coração disparado e a certeza de que suas piores suspeitas estavam se confirmando. Mas Tomás tinha outro plano. Conhecia um mensageiro na cidade, um homem jovem e rápido que, por algumas moedas, cavalgaria dia e noite até São Paulo. Tomás juntara economias durante anos, cada centavo guardado com sacrifício. Naquela tarde, ele entregou tudo ao mensageiro com uma carta simples mas urgente. Coronel, volte imediatamente. Seu filho está vendendo Luísa. Tragédia iminente. Tomás. Era um risco enorme. Se Eduardo descobrisse, Tomás seria morto. Mas ele não via outra saída. O mensageiro partiu quando o sol começava a se pôr, sua cavalgada desesperada a única esperança contra o tempo que escorria como areia entre os dedos. Enquanto isso, no barracão isolado onde os traficantes esperavam, Damião e seus homens planejavam os detalhes finais. Viriam buscar Luísa na madrugada seguinte, às 4 da manhã, quando todos dormiam. Eduardo forneceria uma chave da casa grande, e eles simplesmente entrariam, pegariam a mulher, amordaçariam-na e a levariam para a carruagem que os esperaria na estrada, a 1 quilômetro da fazenda principal. Simples, rápido, silencioso. Até o amanhecer, já estariam a meio caminho de Santos, e Luísa seria apenas mais uma alma perdida no vasto e cruel comércio de vidas humanas. Mas o destino tem maneiras estranhas de interferir nos planos dos homens. Naquela noite, o coronel Tavares, em seu quarto de hotel em São Paulo, acordou subitamente às 3 da madrugada com uma sensação de pavor que não conseguia explicar. Sonhara com Luísa chamando por ele, sua voz ecoando através de um vazio escuro e interminável. Era um pressentimento tão forte que ele se levantou, vestiu-se rapidamente e, para surpresa de seu cocheiro, ordenou que preparassem a carruagem imediatamente. Algo estava errado em casa. Ele podia sentir em seus ossos. A madrugada do terceiro dia chegou carregada de tensão. Luísa não conseguirá pregar os olhos. Sentada em seu pequeno quarto na casa grande, ela segurava uma tesoura que escondera sob o travesseiro, uma arma patética contra homens armados, mas era tudo que tinha. Rezava baixinho, pedindo forças à memória de sua mãe, já falecida há tantos anos. Pensava em tudo que viverá naquela fazenda, nos 23 anos desde que chegará ali, adolescente assustada arrancada de sua terra natal. Pensava no coronel, no homem que, diferente de todos os outros senhores, tratara-a com humanidade, que chorara ao seu lado quando ela perderá seu primeiro filho ainda bebê, que a protegera quando outros homens da casa olhavam para ela com luxúria nos olhos.
E pensava no segredo que compartilhavam, aquele que nunca fora dito em voz alta mas que ambos conheciam. O segredo que explicava por que o coronel mudará tanto há 2 décadas, porque começara a tratar os escravizados com dignidade, porque ela, entre todos, ocupava um lugar especial em sua vida. Era um segredo que, se revelado, destruiria reputações, mas também era a razão pela qual Luísa sabia que o coronel, se estivesse ali, nunca permitiria o que estava prestes a acontecer. Às 4 da madrugada, ela ouviu passos silenciosos no corredor, o render quase imperceptível de uma porta sendo aberta com uma chave. Seu coração batia tão forte que parecia que todos na casa poderiam ouvi-lo. A maçaneta de seu quarto começou a girar lentamente. Luísa levantou-se, a tesoura tremendo em sua mão. Quando a porta se abriu, ela viu as silhuetas de 3 homens contra a escuridão do corredor, e atrás deles, observando com satisfação fria, Eduardo. Não faça escândalo, sibilou Eduardo, e talvez isso não seja tão doloroso. Mas Luísa não era uma mulher que desistia facilmente. Antes que os homens pudessem alcançá-la, ela encheu os pulmões e gritou. Não uma vez, mas repetidamente, sua voz rasgando o silêncio da noite como um raio. Fogo! Fogo na casa grande! Acordem! Fogo! Era inteligente. Um grito de fogo acordaria a fazenda inteira, enquanto um pedido de socorro poderia ser ignorado. E funcionou. Em segundos, luzes começaram a se acender por toda a casa grande e nos barracões ao redor. Vozes confusas perguntavam onde estava o fogo. Damião praguejou e avançou para silenciá-la, mas Luísa era rápida. Esquivou-se dele, derrubando uma prateleira com cerâmica que se estilhaçou no chão com estrondo ensurdecedor. O caos estava instalado. Eduardo, percebendo que o plano desmoronava, ordenou aos homens: peguem-na agora. Não importa mais o barulho. Januário conseguiu agarrar Luísa pelo braço, sua força brutal imobilizando-a facilmente. Ela lutou como uma fera, mordendo, chutando, mas eram 3 homens contra uma mulher. Conseguiram amordaçá-la com um pano e começaram a arrastá-la para fora. Eduardo gritava para os trabalhadores que acordavam: é só uma escrava fugindo. Voltem para seus quartos. Isso não é da conta de vocês. Mas Tomás estava lá, e ele não ia ficar em silêncio. Mentira! Ele está vendendo ela. É o filho do coronel. Ele está traindo o próprio pai. A confusão era total agora. Alguns trabalhadores, leais a Eduardo pelo medo, ficaram parados. Outros, mais corajosos, começaram a se aproximar. Eduardo, desesperado, sacou uma pistola. O primeiro que der mais um passo, eu atiro. Ela é minha propriedade, e eu faço o que quiser com o que é meu. Naquele momento, a máscara caíra completamente. O jovem cavalheiro educado revelava-se o monstro que sempre fora por dentro. Os traficantes continuaram arrastando Luísa, agora inconsciente depois de Severino tê-la golpeado na cabeça. Seu corpo inerte era carregado como um saco de grãos em direção à carruagem que os esperava na estrada. Mas enquanto isso acontecia, a menos de 5 quilômetros de distância, uma carruagem vinha a galope pela estrada escura. Dentro dela, o coronel Tavares segurava a carta de Tomás que o mensageiro lhe entregará há apenas 6 horas, em São Paulo. O homem cavalgara por 2 dias e 2 noites quase sem parar, matando 2 cavalos no processo, mas conseguirá. O coronel lera aquelas palavras: seu filho está vendendo Luísa, e sentirá seu mundo desabar. Mas não havia tempo para desespero. Pagará ao mensageiro o triplo do prometido e partirá imediatamente de volta, sua carruagem voando pela estrada, seu coração partido mas sua determinação férrea. Se havia uma coisa que o coronel Benedito Tavares não tolerava era a traição, e a traição de um filho era a mais dolorosa de todas. A carruagem dos traficantes estava quase carregada. Damião e Severino jogaram o corpo desacordado de Luísa no chão da carroça, cobrindo-a com uma lona. Januário já subia no assento do condutor, chicote em mãos, pronto para partir.
Eduardo observava tudo com um sorriso de triunfo nos lábios, mesmo com a confusão ao redor. Alguns trabalhadores ainda gritavam protestos, mas nenhum se atrevia a confrontar diretamente o filho do patrão armado. Tomás estava de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, sabendo que falhara, que a mensagem nunca chegaria a tempo. Vão logo! Eduardo urrou para os traficantes. Quanto mais longe estiverem ao amanhecer, melhor. Damião assentiu, contando mentalmente as moedas de ouro que já estavam em sua bolsa. Mais algumas horas e estaria rico o suficiente para desaparecer por meses em algum bordel de luxo no Rio de Janeiro. O sofrimento daquela mulher não significava nada para ele. Era apenas negócio, apenas mais uma transação em uma vida de transações sujas. Mas então, cortando a noite como um trovão, ouviram-se os sons de cavalos em galope furioso. Uma carruagem emergiu da escuridão da estrada, suas lanternas balançando violentamente, cavalo espumando, claramente sendo empurrado além de seus limites. Dentro dela, uma figura se levantou mesmo antes que os cavalos parassem completamente. O coronel Benedito Tavares saltou da carruagem em movimento com uma agilidade que desafiava sua idade, seu casaco esvoaçando atrás dele como as asas de um anjo vingador. Parem! Sua voz ecoou com uma autoridade que fez até os mais corajosos dos traficantes congelarem. O coronel tinha uma espingarda nas mãos, e seus olhos, aqueles olhos normalmente gentis, ardiam com uma fúria que poucos ali já tinham visto. Soltem essa mulher agora, ou eu juro por tudo que é sagrado que nenhum de vocês sai daqui vivo. Eduardo empalideceu. Impossível. Seu pai deveria estar em São Paulo por mais 3 dias. Como ele estava ali? Pai, eu posso explicar. Sua voz tremia agora, toda a arrogância evaporada diante da presença titânica de seu pai enfurecido. Explicar? O coronel caminhou em direção à carruagem, o cano da espingarda apontado diretamente para Damião. Explicar como você vendeu uma pessoa sob meu teto? Como você falsificou documentos? Como você negociou com traficantes de seres humanos? Damião, percebendo que o negócio desandara completamente, tentou salvar o que podia. Senhor coronel, com todo respeito, temos documentos legais. Seu filho tem todo o direito. Cale a boca. O grito do coronel fez pássaros noturnos alçarem voo das árvores próximas. Vocês não têm direito nenhum aqui. Tirem essa mulher da carroça imediatamente e sumam da minha propriedade antes que eu os mate a todos. Mas Eduardo, em seu desespero, cometeu o erro final. Ainda segurando sua pistola, ele a apontou para seu pai. Não. Eu não vou deixar você estragar tudo de novo. Anos e anos assistindo você desperdiçar esta fazenda com sua bondade doentia. Tratando escravos como se fossem gente. Deixando essa mulher mandar em você. Acabou, pai. Ou você sai do caminho, ou... Nunca saberemos como Eduardo terminaria aquela frase, porque naquele momento, Tomás, que observava tudo a poucos metros de distância, pegou uma pedra grande do chão e a arremessou com toda sua força contra a mão de Eduardo. A pontaria foi perfeita. A pedra acertou o punho do jovem, fazendo a pistola voar pelos ares. Eduardo urrou de dor, segurando a mão ferida. Aproveitando a distração, o coronel avançou, desarmando seu filho com um único movimento eficiente que revelava treinamento militar de seus dias de juventude. Tirem Luísa dessa carroça agora. O coronel ordenou, e desta vez, os traficantes obedeceram. Damião e Severino carregaram o corpo ainda inconsciente da mulher e a deitaram cuidadosamente no chão. Tomás e 2 outros trabalhadores correram para socorrê-la. Quando Tomás tocou seu pulso, sentiu um batimento fraco mas regular. Ela estava viva. E agora vocês, o coronel virou-se para os 3 criminosos, têm exatamente 5 minutos para desaparecer da minha vista antes que eu chame as autoridades. E levem isto. Ele jogou a bolsa de ouro que Eduardo havia dado a eles. É dinheiro sujo, manchado de traição.
Levem e que ele os amaldiçoe pelo resto de suas vidas miseráveis. Os 3 homens não precisaram ouvir 2 vezes. Subiram em sua carroça e partiram em disparada, desaparecendo na escuridão. E então, o coronel finalmente se voltou para seu filho. O silêncio que se seguiu era mais pesado que qualquer acusação. Eduardo estava ali, segurando a mão machucada, e pela primeira vez em sua vida, viu medo genuíno nos olhos de seu pai. Não medo dele, mas medo do que seu filho se tornará. O coronel parecia ter envelhecido 10 anos em minutos. Seus ombros curvaram-se, como se o peso da traição fosse físico, esmagando-o. Você sabe quem ela é. A voz do coronel saiu rouca, quebrada. Eduardo não respondeu, apenas olhou para o chão. Você sabe o que você quase fez? O coronel caminhou até onde Luísa estava sendo cuidada por Tomás e outros trabalhadores. Ajoelhou-se ao lado dela, tocando gentilmente seu rosto machucado. Ela estava começando a voltar à consciência, seus olhos abrindo-se lentamente, confusos. Quando viu o coronel, lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Está tudo bem, ele sussurrou para ela. Você está segura. Eu não deixaria nada acontecer com você. Nunca. Havia uma ternura naquele momento que fez alguns dos presentes desviarem o olhar, sentindo que estavam testemunhando algo íntimo demais. O coronel ajudou Luísa a sentar-se, segurando-a com cuidado enquanto ela recuperava as forças. Então, mantendo-a segura em seus braços, ele se voltou para Eduardo e para todos os outros presentes. Há 23 anos, o coronel começou, sua voz agora firme apesar da dor. Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu era um homem diferente então, ambicioso, cruel, cego para o sofrimento que meu modo de vida causava. Naquele ano, comprei uma jovem de 15 anos em um leilão. Ela estava aterrorizada, arrancada de sua família, de tudo que conhecia. Ele olhou para Luísa, que mantinha os olhos baixos. Seu nome era Luísa. E ela me mudou. Não imediatamente, mas com o tempo. Sua dignidade, sua força, sua humanidade inquebrantável me mostraram o monstro que eu era. Os trabalhadores observavam em silêncio absoluto. Eduardo sentia seu estômago revirar, pressentindo uma revelação que mudaria tudo. Ao longo dos anos, continuou o coronel, Luísa tornou-se mais que uma trabalhadora nesta fazenda. Ela se tornou minha consciência, minha conselheira, minha amiga mais próxima. E há 15 anos, quando minha esposa faleceu de febre amarela, Luísa esteve ao meu lado, me impedindo de me perder completamente na tristeza. Sem ela, eu não teria sobrevivido àquela época. O coronel fez uma pausa, reunindo coragem para o que vinha a seguir. Mas há algo mais que preciso dizer, algo que deveria ter dito há muito tempo. Há 14 anos, Luísa deu à luz uma criança. Uma menina. A menina morreu 3 dias depois, febre do recém-nascido. Sua voz tremeu. Aquela criança era minha filha. Luísa e eu. Nós tivemos um relacionamento que desafiava todas as regras desta sociedade doente. E quando aquela bebê morreu, uma parte de mim morreu também. Foi então que jurei mudar, que jurei nunca mais tratar outro ser humano como propriedade. O choque era palpável no ar. Eduardo ficou branco como papel. Ele quase vendera. Tinha tentado vender a mulher que seu pai amara, que dera a ele uma irmã que ele nunca conhecera. A magnitude de sua traição, já enorme, cresceu até proporções quase incompreensíveis. O coronel levantou-se, ainda apoiando Luísa, que agora chorava abertamente. Eduardo, ele disse, sua voz como ferro, você não é mais meu filho. Não é mais meu herdeiro. Ao amanhecer, você pegará suas coisas e sairá desta fazenda. Nunca mais ponha os pés aqui. Eu vou alterar meu testamento. Você não receberá um centavo desta propriedade. Pai, por favor. Eduardo caiu de joelhos, todas suas defesas destruídas. Mas o coronel ergueu a mão, silenciando.
E quanto a todos vocês, ele se dirigiu aos trabalhadores reunidos, vocês que testemunharam esta noite, quero que saibam que mudanças virão. Grandes mudanças. Porque eu percebi que não basta tratar pessoas com dignidade enquanto ainda mantenho as correntes da escravidão. Não mais. Nos próximos meses, começarei o processo de libertar todos nesta fazenda. Vocês receberão terras, salários justos, educação para seus filhos. Esta fazenda se tornará um exemplo, um lugar onde seres humanos trabalham livremente, não sob coerção. Um murmúrio de incredulidade correu pela multidão. Alguns choravam. Tomás caiu de joelhos, agradecendo aos céus. Era um momento transformador, nascido da mais escura das traições, mas florescendo em esperança. Eduardo foi embora ao amanhecer, levando apenas algumas roupas. Passaria os próximos anos vagando de cidade em cidade, consumido por jogo e bebida, até morrer aos 35 anos, sozinho e amargo, em um quarto barato de hotel. O coronel manteve sua promessa. Ao longo dos 3 anos seguintes, libertou todos os escravizados da fazenda Santa Cruz, deu-lhes terras e estabeleceu uma das primeiras comunidades de trabalhadores livres no Vale do Paraíba. A fazenda prosperou de maneiras que o velho coronel nunca imaginara. Trabalhadores livres, motivados por salários justos e pela dignidade de possuir suas próprias terras, produziam mais e com melhor qualidade do que escravos jamais produziram sob chicotes e correntes. Outras fazendas da região começaram a observar, algumas com inveja, outras com curiosidade genuína. O modelo da fazenda Santa Cruz provava que humanidade e lucro não eram incompatíveis. Luísa permaneceu na fazenda, não mais como trabalhadora, mas como administradora ao lado do coronel. Ele nunca se casou novamente, e embora o relacionamento deles permanecesse discreto por respeito às convenções sociais da época, todos na fazenda sabiam da verdade e a respeitavam. Juntos, eles transformaram aquela propriedade em um farol de esperança, um lugar onde a dignidade humana vinha antes dos lucros. Tomás viveu até os 82 anos, tempo suficiente para ver a abolição oficial da escravatura em 1888. Naquele dia histórico, ele e o coronel choraram juntos, abraçados, sabendo que ajudaram a plantar sementes dessa mudança monumental. O velho trabalhador sempre dizia que a noite em que jogou aquela pedra na mão de Eduardo foi o momento mais importante de sua vida, não por heroísmo, mas porque provou que até os mais humildes podem mudar o curso da história quando a justiça exige ação. O coronel Benedito Tavares faleceu em 1895, aos 74 anos, cercado por dezenas de pessoas, ex-escravizados que ele libertara, seus filhos e netos, todos ali para se despedir do homem que lhes dera não apenas liberdade, mas esperança e futuro. Luísa segurou sua mão até o último suspiro, sussurrando palavras que apenas os dois compreendiam, segredos e memórias de uma vida compartilhada contra todas as probabilidades. Em seu testamento, o coronel deixou a fazenda Santa Cruz dividida igualmente entre Luísa e as famílias que lá trabalhavam. Era uma distribuição de riqueza praticamente inédita naquela época. A propriedade foi transformada em uma cooperativa, continuando a prosperar por décadas. Mesmo depois da morte do coronel, seu legado ecoou através das gerações, inspirando outros proprietários a escolher a humanidade sobre a crueldade, a justiça sobre o lucro fácil. A história daquela noite terrível, a traição de Eduardo, o resgate heróico de Tomás e a coragem do coronel, foi passada de geração em geração nas famílias que viveram na fazenda Santa Cruz. Tornou-se mais que história, tornou-se lenda, um lembrete de que até nos momentos mais escuros, quando a maldade parece triunfar, a coragem de poucos pode mudar o destino de muitos. Anos depois, quando o Brasil finalmente aboliu a escravidão, os historiadores estudariam a fazenda Santa Cruz como um dos primeiros exemplos bem-sucedidos de transição para o trabalho livre. O nome do coronel Benedito Tavares seria lembrado não como de mais um senhor de escravos, mas como de um homem que teve a coragem de reconhecer seus erros e dedicar o resto de sua vida a corrigi-los. E Eduardo? Seu nome foi apagado dos registros da família, mencionado apenas como um aviso, uma lição sobre como o ódio e a ganância podem corromper até mesmo aqueles nascidos em privilégio,
e como a redenção só vem para aqueles que têm coragem de enfrentar suas próprias trevas e escolher a luz. Luísa viveu até os 86 anos, tempo suficiente para ver seus netos e bisnetos crescerem livres em terras que agora lhes pertenciam. Em seus últimos dias, sentada no jardim que ela mesma plantara décadas antes, ela costumava dizer aos mais jovens: nunca esqueçam de onde viemos. Nunca esqueçam o preço da liberdade. E nunca, jamais, permitam que a crueldade triunfe sobre a compaixão, não importa quão poderoso ou cruel pareça ser. Esta é a história da Fazenda Santa Cruz, uma história de traição e redenção, de ódio e amor, de escravidão e liberdade. Uma história que nos lembra que mudança é possível, que pessoas podem escolher ser melhores, e que às vezes, nos momentos mais desesperadores, é a coragem de indivíduos comuns, um mensageiro cavalgando através da noite, um velho trabalhador arremessando uma pedra, uma mulher recusando-se a ser silenciada, que muda o curso da história. E assim, enquanto o sol nascia sobre a Fazenda Santa Cruz naquela manhã após a terrível noite, ele iluminava não apenas o fim de uma era de trevas, mas o começo de algo novo, algo melhor, um futuro construído não sobre correntes e sofrimento, mas sobre dignidade, justiça e o reconhecimento fundamental de que todos os seres humanos, independentemente de cor ou origem, merecem liberdade, respeito e a chance de construir suas próprias vidas.